começa agora o programa Pet News. E vocês sabem, o meu compromisso com vocês é sempre trazer conteúdo que vai agregar no seu dia a dia com o seu pet, tá? Sempre muito conhecimento, papos interessantíssimos. Compromisso meu, Luiz Henrique, com vocês. E hoje eu te convido a pensar fora da cachola. E aí, o que será que eu estou querendo com isso? Provocar, de fato, um pensamento talvez novo para a gente, para nós leigos, mas para as nossas convidadas, não. Conteúdo legal. Hoje, aqui no estúdio, a médica veterinária Fernanda Carolina e Renata Dalla Valle são terapeutas holísticas. Vamos falar de medicina integrativa e terapia holística na medicina veterinária. E já vou começar perguntando para elas aqui. Primeira coisa, como é que chegou isso, né, para vocês, médicas veterinárias? Como é que chegou? Como é que a gente abriu a caixola? Como é que abriu a caixola? Então, vou começar, né, Rê? Assim, eu desde a minha graduação, né, eu tive o prazer, num estágio, de colocar o pé dentro e a veterinária olhar para mim e falar assim: Fê, a partir de hoje você vai pensar fora da caixa, né? Você não vai mais ver esse tutor e esse animalzinho como você está aprendendo na faculdade. Aí, como todo estudante, eu falei: opa, como assim? Você vai ver que o cachorrinho, quando chegar aqui diabético, a gente vai fazer perguntas sobre a doença, por exemplo, mas a gente vai escutar o tutor, a tal da empatia, né? A gente vai entender o que está acontecendo na casa dele, o que tá passando e o que levou esse pacientezinho a ficar doente. E foi a partir desse estágio que eu sou gratidão por eles até hoje, pelo universo, enfim, que eu comecei a pensar fora da caixa realmente. E comecei a associar, né, o que acontecia com o meu paciente e o que estava acontecendo com esse tutor, né? E uma coisa levava a outra. É um reflexo, né? E a gente sabe que existem as medicinas, né, por exemplo, a chinesa, que vem aí de 5, 6 mil anos atrás, que lá no imperador, né, tinha um chinesinho que pensava também fora da caixa, né? Ele não via somente lá o tal do imperador, ele via a família, ele via o ambiente, ele via tudo o que estava acontecendo. Então, assim, além de ter aprendido a pensar dessa forma, nossas terapias que a gente trabalha tem estudo, vem de longe e vem mostrando tudo isso. Isso é muito legal, a gente vai entrar nisso. Doutora, como é que chegou também mesmo, a mesma pegada, na época da faculdade já? Você já tem uma experiência, entrou na faculdade até um pouco mais velha? E já tinha eu venho num outro caminho, né, do humano para o animal. Eu sou professora, formada, trabalhei por mais de 20 anos na educação com crianças com deficiência por mais de 12 anos. E esse olhar da criança com deficiência, esse acompanhamento dos pais, né, o que a gente percebia na criança que não conseguia se comunicar e o que ela se refletia dentro de casa, traz um olhar diferente pra gente. O que é que está acontecendo nessa família? O que é que está acontecendo nesse ambiente? E a hora que eu entrei na veterinária como um segundo sonho meu, que eu sou apaixonada pela educação, mas também pela veterinária, e fui fazer veterinária mais tarde, né? Depois dos 20 anos da educação, eu trouxe isso para a veterinária. E eu comecei, já desde o primeiro ano, eu já entrei na medicina integrativa. Então, no primeiro ano, eu já fiz curso de medicina chinesa e fui trilhando um caminho aí na medicina de florais, cromoterapia, enfim, várias outras aí ao longo da graduação e depois de que eu findei também. E aí, nesse olhar, tive também mestres importantíssimos, né? Que me auxiliaram a enxergar dessa forma. Essa parte mais espiritualizada da coisa, entender que existe uma energia que move tudo e que há conexões diferentes. Os animais que chegam pra gente no tratamento, eles vêm de uma história nessa família, muitos que são inclusive resgatados se conectam na mesma energia dessa família e não é por acaso que desenvolvem determinadas doenças. Essas doenças, elas se conectam, e o chinês falava isso há milênios, determinados sentimentos, emoções que viram sentimentos mais complexos pelo humano, eles se transformam, eles se somatizam em doenças no corpo físico. Então esse animal, mesmo que resgatado com essa doença, existe uma conexão energética e essa doença explica e justifica as emoções desse tutor. E a gente eu e a Fê, a gente trabalha muito nesse sentido, então a gente vai falar um pouquinho dessa questão de estar todos juntos, entender todo esse movimento para que a gente possa ter uma chance maior de sucesso na cura do nosso paciente, no tratamento de uma forma geral. A terapia quântica, eu estou aqui falando como medicina quântica, porque eu acho que é uma medicina. Claro, né? O que consiste? Porque acho que muita gente já escutou. Terapia quântica, não na veterinária, porque apesar de, né, da gente saber que tem milênios e tal, mas para a medicina veterinária está engatinhando ainda. Mas eu acho que a turma em casa talvez não tenha tanto conhecimento do que é o quântico. Por que quântico?
Né, o que quer dizer O isso? quântico está pegando muito a palavra, né, do pessoal da física quântica, trazendo as terapias que existem, mas a gente tem que entender que o quântico é vibracional, é frequencial, né, e está dentro das terapias. A gente entende que todo órgão, toda doença, todo sentimento, toda emoção tem uma frequência. Tem a frequência da rádio, né, então tem lá o 98, 100 ponto alguma coisa. Cada órgão tem uma frequência, cada doença tem uma frequência, cada palavra tem uma frequência. E as alterações dessas frequências causam as doenças. Se manifesta no corpo. No corpo. No corpo e na mente, né? Porque quando a gente fala de terapia holística integrativa, a gente está tratando do corpo, da mente e do espírito, né? Que na medicina chinesa a gente chama de Shen, né? Então a gente vê esse paciente como um todo. O todo animal e o todo ser humano e o todo ambiente. Né? Porque a gente sempre fala da nossa tríade, né? A gente sempre gosta de colocar que a gente tem aqui o animalzinho, o tutor e o ambiente, o triângulo. A gente pode virar ambiente, tutor e o animalzinho. Tutor, ambiente, né? E o animalzinho. Então, assim, quem tá disparando, o que tá acontecendo, quem tá levando ali. Então, essa tríade, ai, que perfeita. Essa tríade aí, ó, perfeita. Animal, ambiente e tutor. A gente é um círculo, né? Justamente porque vira. Tutor em cima, ambiente, animal. Ambiente tóxico, doente, fica o tutor, o animal fica doente também. Então, a quântica, né, é você entender essas frequências que ocorrem no ambiente, no corpo e no animal e tratá-las. O ser humano, vamos ver, porque agora eu vou aprender muito com vocês, porque para mim isso é muito novo. Sim. E é muito curioso. E me atravessa, eu gosto muito. Eu tenho um anel de Atlante aqui, né? Eu gosto bastante também. O ser humano, ele é capaz de se programar. Sim. Né? Tem gente que fala, eu vou ficar doente, vai ficar doente. Fica. Eu vou morrer com 60 anos, porque na minha família todos os homens ele já morreram. Programa. Já tem, a programação. Na medicina veterinária, o nosso paciente também, ele consegue ter uma programação, de repente, não sei se vou falar bobagem, involuntária em resposta ao meio que ele vive, será? Isso. Na verdade, ele é um captador, né? Que vai dar que vai determinar essa informação. Até ele consegue bloquear as ações da nossa terapia. Sim. Porque quando você recebe uma ação terapêutica dentro da medicina integrativa... Como é que agora me perdi? O tutor, inconscientemente, ele consegue... Que Sim, interessante. Porque a gente trabalha com vibrações energéticas. E quando você vem com outra vibração, você quebra aquela, você desorganiza. Então, isso a gente vive o tempo todo, né, Fê? A gente tem... Quando você tem, por exemplo, você recebe uma sessão de acupuntura. E aí, a acupuntura em si, né, o chinês entra com a acupuntura lá no final, tem outras terapias, enfim. Mas aqui no Brasil a gente usa muito a acupuntura. Ela vai mexer com todas as frequências do seu corpo, porque ela também atua a nível energético. Né? Se a pessoa não quer receber aquela terapia, está contrariado, não acredita nela, não vai fluir. E como animal, tanto as doenças quanto as terapias, se o tutor, a energia magnética, né, ela não precisa nem de 1 metro para ser trocada. E é por isso que o animal se encosta na pessoa para fazer as trocas energéticas. Então, nessa aproximação pequena e que não tem tempo e espaço, o tutor tem a capacidade de desorganizar aquela vibração que foi feita. Com a cromoterapia, por exemplo. A cromoterapia alinhou naquele momento. Rapidamente ele pode se desorganizar. A gente gosta de falar muito, né, Rê, que assim, holisticamente falando, os animais são captadores energéticos. Não só os animais, as crianças também, os idosos, né, às vezes não tem um cachorrinho, mas tem um idoso na casa. Quem está sendo o captador daquela casa? Aquela pessoa que está mais fragilizada. Então, o animal que está ali na casa, a gente fala que eles são pontes, o pessoal escuta muito, né, pontes energéticas. Mas por que ponte energética? Primeiro que a pessoa já pensa em energia, né, Rê, já leva para o lado muito espiritual, religião, e não, né? E não físico também. Não, espiritualidade, não, energia, tudo que se move, que se mexe. É ATP. Tem energia. As células, né? O carro precisa de energia, a luz precisa. Então, tem tudo uma vibração acontecendo. E a gente não precisa ver, é o controle remoto, né? Você tá energia. O que é o telefone? O que é o Wi-Fi? Né? Então, assim, existe uma frequência, existe uma energia. E esse animal, ele acaba sendo ali como se fosse realmente um para-raio, né? Então, o doutor chegou em casa, vamos pegar um exemplo, né? Brigas, confusões, gritos, né? Pessoas preocupadas. Esse animalzinho tá ali. Muitas vezes a gente sabe como é que fica, né? A frequência da casa, não brinca, não dá atenção, põe a ração, gritando já ali, a comidinha, já. O cachorro vem falar, depois eu falo com você, a criança chorando. Então, assim,
essa frequência começa a modificar, essa energia começa. Então, a gente costuma dizer agora, o pessoal vai escutar muito isso, que eles são animais sencientes, né? A gente fala muito na parte jurídica agora, porque eles estão entrando nessas divisões de bens. Olha isso na cabecinha de um animal, né? E o que quer dizer essa palavra tão difícil às vezes, né? Foi provado que eles têm sensações e sentimentos. E olha que legal a medicina chinesa, né? A gente prova, né, com ciência, para os colegas, para os tutores, que a gente consegue tratar sentimentos e emoções, porque a acupuntura é isso. Principalmente pelos 5 movimentos. Pelos 5 movimentos, né? Que são o quê? Emoções. Né? Então, a terra tem uma emoção e um sentimento, o metal, a água, a madeira, o fogo. Que vai aprofundar dentro do Zangfu, que são os órgãos e vísceras. Então, assim, quando você vê um animalzinho, imagina ele recebendo, né, voltando, toda essa energia ali, eu quero brincar, de repente ele tristeceu. Ele passou o dia no aguardo, na ansiedade de ter a família junto. Quando chega... De repente a pessoa chega derrubando as coisas. O medo, né? O medo, água, né? A gente for falar de rim, de bexiga, a gente vai estar falando aqui, né? Pedra no rim, vai estar falando aqui. Então aquele cachorrinho, o tutor chega preocupado, tudo, de repente aqueles baços, aquelas esplenomegalias que a gente pega da onde vem, né? Aquele baço aumentado, aqui a preocupação do cachorro, ele tem boleto para pagar? Né? Ele tem conta para pagar, né? Não, quem tem a conta, quem tem o boleto, quem está se separando, quem está sendo mandado embora de uma empresa, tutor. E quem captou? E essas situações do Covid, né, Fê? Quantas insuficiências renais que a gente teve? Muitas. Quantas alterações pulmonares? Metal. Porque elas vêm da tristeza. Desse medo das situações que aconteceram, né? E isso movimentou muito. A angústia, né? A mágoa também. Doenças de pele. Né? O câncer. Sabe aqueles cachorrinhos, né? Aquelas doenças de pele que ninguém sabe por que trata, porque toma isso. Tristeza muito grande. Muito grande. Tomando conta aí os tumores, geralmente, né? Todos os cânceres já tem estudo isso. Doutora, eu vou pedir para falar um pouco mais perto do microfone, que o assunto é bom e a turma tá falando, já tá interagindo, falando aí, vamos melhorar o som. A gente tem isso já na medicina, né? Comprovando de que as preocupações, essas mágoas, esses sentimentos que a gente guarda dentro da gente mal resolvidos se transformam em quadros oncológicos, né? E aí a terapia holística, ela entra numa terapia integrativa. Sim. Que foi que a gente estava batendo papo, a gente sempre bate um papo aqui enquanto a gente está montando tudo aqui para vocês, e hoje tem bastante coisa para mostrar, a gente tem bastante material lá e aqui para mostrar. Que eu fiz um comentário e aí nós falamos justamente isso. Eu não sou muito adepto, e eu tenho muito medo, às vezes, às terapias alternativas. Então, que é o radicalismo, né? Não. Ou um ou outro. E a preocupação de vocês justamente é fazer a integração. Com certeza. Quer falar um pouquinho? Pode ser. A gente vem de uma história que a gente tem a medicina alternativa, a medicina complementar e a medicina integrativa. Quando a gente pensa na medicina alternativa, a gente pensa nessas medicinas que não é a medicina convencional. Né? Então, pra gente, a medicina chinesa é uma medicina alternativa. Olha, gente, tá aqui, mais ainda? Eu só na dúvida, porque, olha, pega, esse né? assunto eu tenho certeza que vai ser muito curtido, muito compartilhado, porque é Legal. algo que mexe, que pensa fora da caixa. que te faz pensar. Faz, porque a gente começa a falar, nossa, mas é isso mesmo, né? Então, a alternativa, ela é essa, a medicina chinesa pra gente é alternativa, porque a nossa medicina convencional é diferente, né? Sim. A medicina oriental, ocidental é diferente da oriental. Então, Mas não impede que seja feito no mesmo em conjunto. Então, quando ela entra em conjunto, ela é integrativa. Porém, Entendi. se eu vou no clínico, e o clínico passa uma proposta de tratamento, enfim, alopática, né? A prescrição dele. E aí, esse tutor, ele vai buscar uma medicina alternativa. Sem a ciência desse clínico, ela passa a ser complementar. Porque o clínico não tem ciência de que isso está acontecendo. O interessante, e a nossa luta, a minha e da Fê, é exatamente buscar essa integração. A gente vem conversando, né, sobre essas questões da gente quebrar essas barreiras do clínico mesmo, com o terapeuta, né, o médico integrativo, para que ele não tenha medos. Não existem medos, existe parceria. Pelo contrário. Eu tenho uma parceira maravilhosa, uma clínica, que ela fala assim, Rê, será que dá pra você vir aqui pegar o pulso desse animal pra gente fechar um diagnóstico? Porque o pulso, ele se comporta de formas muito diferentes e a gente consegue fazer essa leitura, que é o que o chinês fazia no passado. Então ela fala assim, olha, eu tô suspeitando de tal coisa, vem aqui me ajudar? Isso é legal, porque a gente vai já no fundo da coisa, a gente não precisa perder tempo.
né, procurando exames e levantando hipóteses junto, trabalhar várias cabeças pensando, é muito melhor. E posso falar uma coisa? Nessa tríade, né, a gente costuma brincar agora com os colegas que aqui no meio a gente coloca um quarto. O veterinário. É o veterinário, Porque quantas vezes a gente chega no consultório, é um desafio. A gente chega ali, às vezes, o veterinário fala, Fê, não dá pra fazer uma cromo antes? O Fê, não dá... Dá pra cuidar desse tutor? Não dá, ou faz um reiki em mim, Fê, tô precisando de um reiki, sabe? Antes de você entrar na sala, faz um reiki aqui. Fê, você trouxe aurículo hoje pra me dar um auxílio, porque eu tô passando por um problema. E às vezes é aquilo, você sabe, às vezes é difícil, às vezes entra uma pessoa no consultório, o seu dia não foi legal, você também tá com seus problemas na sua casa, e a gente tem que deixar do lado de fora, né? Então eu brinco que tem o quarto ali no meio, porque quando a gente chega ali, a gente tá tratando todo mundo, né? Sim. E quantas vezes a gente fala, fica junto, né? Aqui na nossa consulta, acompanha o paciente. Aí a gente trabalha com aroma, né? Porque aroma o pessoal acha que é só os cheirinhos, né? Mas às vezes eu gosto muito de colocar um incenso, a própria moxa solta um cheiro, né? A Artemisa, ela faz com que a gente se acalme, se tranquilize. Aí quando você olha, às vezes tá o Vete sentado na cadeirinha dele, super tranquilo. Relaxadão. Super. Eu tenho um colega que às vezes ele pega o japamala dele e fala, Fê, fica aí que eu tô aqui, ó, entrando de conexão, Fê. Que é o tempinho que eu tenho. Né? Às vezes ele não tem o tempinho na casa dele. Então eu coloco o quarto ainda que a gente tá aqui para integrar o tratamento, integrar e auxiliar o veterinário junto. E nesse tempinho que ele teve, a energia dele vai se organizando. Se organizando. E ele sai, às vezes, daquela consulta que eu tava, melhor para a família dele, para os funcionários, para o dia a dia dele. Olha que legal. Eu vou pegar carona aqui numa fala da doutora Renata, do medo do clínico geral, ou até não tem. Isso é uma preocupação que eu tenho. Eu bato aqui, porque eu sei que os colegas acompanham, prestigiam também. É isso. Hoje, o responsável, eu gosto mais da palavra responsável do que tutor. Eu acho que o responsável pelo pet tem um computador no bolso. Sim. Então, ele vai atrás. Vai. É melhor que o clínico encaminhe e trabalhe junto do que achar sozinho, por fora. Até porque vai te auxiliar, né? Foi o que vocês falaram, é figurinha que se troca, é a caixa que se abre, então a caixola que se abre. Então fica muito mais fácil, ou às vezes, tudo bem, menos difícil, você achar um equilíbrio. Sim. Né? E levar um conforto, porque tem vezes que é conforto. É conforto. Né? Então, eu acho que isso eu falo, eu estou formado há quase 25, estou há 24 anos. Na época que eu formei, a gente usava um adesivo no carro, médico veterinário, 20 e tantos médicos, eu não vou lembrar quantos em um. E hoje a gente sabe que não. Né? A gente tem que usar as especialidades. Claro. Se tem, vamos usar, vamos encaminhar. Claro. É uma troca. É uma troca. Cliente satisfeito. Pet vivo, pet saudável, pet feliz, vai voltar. Perfeito. Né? Então é a troca que a gente quer. Então, peguei esse gancho que eu falei, poxa, bobagem. Medo de encaminhar, e além de voltar, vai te indicar. Sim. Olha, o doutor Luiz tem trabalha com terapias integrativas. E uma coisa que a gente pega muito, pessoal, é que assim, as pessoas estão fazendo terapias integrativas, né? A gente tem um dado aí, em 2020, quando começou a Covid e tudo, que aumentou em 65% a busca das terapias integrativas, a acupuntura para o ser humano. Então, poxa, você acha que se o ser humano viu o bem-estar para ele, naquela situação toda que passamos, ele não vai querer pro pet dele? Lógico. Né? Os que buscam a gente vivenciam isso. Tem outras situações que não. Que não, você não sabia que dava pra fazer acupuntura em animal. Chega alguns assim. Mas outros porque viveram isso. Será que não funciona também com o meu animal? Pô, eu gostaria de oferecer isso pra ele. Claro, e nós temos parcerias também para indicar, né? A gente humanos também. Porque às vezes você tá num bate-papo ali com o tutor, expondo, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui de terapia multiespécie também. E aí a gente fala, vai nesse caminho também. Você gostou, tá dando certo pro seu animalzinho, procura pra você. Porque lembra aqui, né? Estamos tratando, né? Conforme tá organizando. Estamos organizando o tutor. Aí já puxamos um feng shui também para o ambiente, já trata o ambiente para auxiliar e aí caminha tudo certo, né? Então é isso, é integrar, é auxiliar, é não ter medo, né? Sim. Medo do quê? A gente está aqui para ajudar. Vamos tirar o medo que senão vira a pele do rim. Pelo amor de Deus. E a chance da cura ou da melhora é muito maior. Se a gente trata só o animal, mesmo que seja com a medicina alternativa, ou que seja integrativa associando com o veterinário, e a gente trate esse animal da melhor forma possível, com conhecimento gigantesco, se você não trabalha esse ambiente e esse tutor, o animal não melhora.
E muitas vezes, se você só trabalha esse ambiente, esse tutor, consequentemente esse animal para de fazer as drenagens energéticas e se reorganiza. Olha. Isso assim, é na prática que a gente pode falar. Todas as situações que a gente entra no espaço, a gente identifica quais são as questões emocionais, conversa com o tutor e explica dentro da medicina chinesa quais são as relações. E muitas vezes esse tutor, se você fala para ele, olha, você não tá bem, você precisa se cuidar, você precisa passar por uma psicoterapia, né? De alguma forma você precisa se cuidar. Ah, é verdade, eu preciso sim. Agora, se você diz assim, se você não se cuidar, o seu animal vai ficar muito mal. E é possível que ele não consiga se curar. Aí a pessoa vai pensar 2 vezes. Porque é um amor tão grande que move, que ela diz assim, não, mas eu não quero isso pro meu animal. Eu não quero ter essa culpa, que a gente brinca das culpas, né? Não é uma culpa. Existe uma missão, existe um processo que acontece. Mas não mesmo perder porque a oportunidade. não é intencional, né? Sim, muitas claro, vezes. Claro. Por isso que é legal ter a consciência. A partir do momento que você tem a consciência de que aquela energia que poderia prejudicar você, o animal tá fazendo a drenagem para que você não se prejudique. Tá no seu lugar, Você vai valorizar isso. Sim. Um dos meus pacientes que eu sempre Você coloco entende a tua responsabilidade, né? com esse animal. E esse amor que move. Porque na hora que você fala assim, não, eu quero que ele fique bem, a pessoa repensa, não, eu preciso me cuidar de verdade. Eu sempre coloco o exemplo de uma das famílias que eu atendi, que o animal chegou pra mim, um animal forte, um chau-chau com 14 anos, chegou pra mim indicado por uma colega por conta de coluna. E na verdade, ele provavelmente, a gente não fechou o diagnóstico, mas clinicamente era isso, ele tinha um tumor encefálico que causou as convulsões e foi breve, foi bem tranquilo, ele fez o trabalho de acupuntura e foi bem tranquilo. Em torno de 20 dias depois, o tutor foi diagnosticado com 8 tumores na cabeça. Olha. O sordidade também. Então, tudo está muito conectado. E eles vão fazendo essa drenagem. Quando eles não estão mais presentes, é o humano que vai sofrer. Mas às vezes, olha que legal, Luiz. Esse tutor passou por esse processo com o cachorrinho. Quando chegou a vez dele, às vezes foi mais fácil para ele. Ele já chegou, ele a gente conversou muito. A gente conversou muito sobre isso. E assim, ele chegou, entendeu? E às vezes ele procurou uma forma de se cuidar de uma outra forma também. Então, essa é a ideia, e ele né? conseguiu se tratar com o reiki por muito tempo. Olha que maravilha. Então, uma coisa leva a outra. Legal. E não é incomum, pelo contrário, é bastante comum. Agora vocês estão falando, eu vou linkando. É que eu falo, a turma já me conhece, já sabe que eu não trago pauta, nada, é bate-papo. Ao longo desse tempo de clínica, é bastante comum até a gente pegar numa história de família. Então, um cão que tem uma dermatopatia crônica. Meu marido tem psoríase, minha filha é atópica. Alguém na casa tem. Perfeito. E é super interessante que as famílias perguntam isso pra gente. Fala, poxa, mas como é que pode? Eu brinco, olha, é uma danada de uma genética que a gente não explica. Eu brinco, né? Que eu falo, não tem como ser uma genética, mas eu falei, e é energia. Tem explicação. É explicação porque energética. Se você adentrar esse assunto com essa família, você vai buscar o que foi. Que está sendo uma tristeza, provocador em todos. Uma perca. Aí você vai conversando, vai trazendo aquilo para você e você vai mostrando para essa família, olha, aqui não é culpar, é mostrar o que está acontecendo. E o bacana acho eu, né, de ter esse diagnóstico, assim, pode ser da onde está sendo ali a válvula de start, não sei, a provocação, o gatilho. O desorganizador, legal essa palavra. Talvez você, o que já está apresentando, vamos ver se eu vou falar besteira, vocês me corrijam. Não. Então, a doença que já apresenta, o cálculo renal que apresenta, a dermatopatia que apresenta, já está. Mas pelo menos a gente não vai formar mais e agora cuida daquilo. E pode reduzir. Né? E pode reduzir bastante. Se você para de cutucar. Sim, se você pegar um paciente, às vezes, que faz uso de medicação, né? Vamos pegar os que convulsionam, né? Às vezes estão com fenobarbital, um monte de medibrometo, tudo. A gente começa a entrar com fitoterapia, acupuntura, floral, seja ele ou vibracional quântico, né? Que hoje tem os florais quânticos que auxiliam bastante para a volta dessas frequências. Você começa a ter o quê? Redução de doses, né? Poxa, você pega um paciente lá... tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. A própria terapia canábica, né? Cannabis, hoje, maravilhoso. Que é o organizador desse sistema. E existe um preconceito muito grande ainda em cima da terapia canábica. A gente sempre fala assim, né? Não é só a cannabis. Eu acho que todas as terapias, elas estão para todos, mas nem todos estão para ela. Porque cada pessoa, cada animal vai se adaptar melhor a uma terapia. Sim. Todo mundo vai fazer acupuntura e vai ser legal? Não. Todo animalzinho, toda pessoa vai aceitar a agulha? Não. A agulhinha dói?
É uma picadinha de formiga, mas dói. Mas a gente tem instrumentos para auxiliar. E acho muito bacana, até, eu falei, vou aprendendo. Sim. Mas nessa sua pegada, nesse seu raciocínio, eu acho que é fácil até fazer a família entender, porque se um medicamento, às vezes não funciona igual para todos, eu não posso tomar aspirina, acho que 90% da população toma aspirina e dá certo. Sim. Então, quebrar também aquelas coisas de falar, poxa, mas eu fiz no meu cachorro, não deu certo. Calma aí, pera lá. O que você então, de fez? repente, não era indicado a acupuntura, era indicado... a fitoterapia, era indicado o uso de calor, moxa, ao cannabis, né? O que indicava para aquele paciente? Ou a pessoa também, eu fui fazer acupuntura, não gostei, nem volta para a segunda sessão, porque eu não senti nada. Mas assim, a acupuntura, né? A gente tem todo um meridiano, acupontos, tá mexendo com emoção, tá mexendo com sentimento. É às vezes na segunda sessão que você vai estar sentindo alguma coisa, né? E as pessoas param, né? Mas às vezes não era a acupuntura só que ela precisava entrar com uma homeopatia, um floral, e isso agregando vai auxiliando o tratamento. Então é entender que é um todo, né? A gente trata um todo, a gente não trata pro Luiz, pra Renata, pra Fernanda, vai ser tudo igual. É a leitura daquele todo. É aquele todo. Diferente. A gente vai dar uma pausa antes dessa pausa. Então, vou jogar aqui para vocês para no segundo bloco a gente entrar. Certo. Como é que funciona a consulta? Sim. De vocês, essa leitura que então não é só animal, é família. E provavelmente uma consulta mais demorada. Bastante. E dentro da terapia holística e da terapia integrativa, quais são as alternativas, se assim eu posso dizer? Vou pedir para vocês falarem isso rapidinho, que a Mavi já me fez sinal lá. Agora, então, o que a gente pode, o que vocês usam? No caso, vocês duas. A acupuntura, cromoterapia lá, para no segundo bloco a gente passear nisso tudo. E olha, tem bastante imagem, tem bastante coisa legal para a gente mostrar. Perfeito. Então, dentro da terapia, o que vocês trabalham? Então vamos fazer um troco. Vamos Eu lá. falo uma, você fala outra. Vamos lá. Então vamos lá. Nutrição, Acupuntura, cromoterapia, moxa-terapia, guaxá, corindu, aurículo, aromaterapia, auriculoterapia, floralterapia, dietoterapia. Coisa pra chuchu, Coisa pra chuchu. Legal. Olha, a gente vai para um break, rapidinho. É o tempo de tomar uma água, fazer um xixi, chamar o vizinho, chamar a avó, chamar a tia, o primo, o sobrinho, o filho, a esposa. Vem com a gente participar, curtir esse programa, que é um papo muito interessante. E olha, perdeu o primeiro bloco inteiro e tal, vai na nossa rede social, Studio One, na rede social da Rede Total também, no Instagram, no YouTube. Esse papo vai ficar lá disponível, porque olha, coisa legal pra chuchu. É papum, a gente já volta. De volta com o nosso segundo bloco do programa Pet News. E hoje esse bate-papaço, te fazendo pensar fora da caixola. Terapia holística, terapia integrativa na medicina veterinária. Primeiro bloco, eu terminei perguntando para elas como é o atendimento, né? Elas vão mostrar para a gente, falar para a gente como é que é o atendimento e tudo que consiste, quais são todas as alternativas. Então, já vou dar uma queimada na largada. Não vai pensando que eu vou numa medicina integrativa, eu vou para fazer agulha, para fazer... Não, elas vão diagnosticar, elas vão entender o que o seu pet precisa, o que o todo, que é aquele mapa, precisa. Então, vamos aqui novamente com o nosso papo. Terminei perguntando da consulta. Como é que é uma consulta? Eu acho que é muito papo, muito fala que eu discuto, muito eu te analiso. Como é que é isso? Sem pressa, né? A gente sempre pede até pro colega já avisar, sem pressa, deixar um horáriozinho reservado. Pelo menos uma hora. Uma hora e meia, às vezes ultrapassa isso. A gente tava batendo esse papo aqui falando, né? Eu costumo, a Rê também, colocar música, né? A musicoterapia. Mas que música, né? A gente vai usar um rock and roll, a maioria das vezes é uma musiquinha que toca os chakras, que a gente tá batendo aquele papo, a frequência. Olha, isso é legal, me remeteu aqui, início dos anos 2000, quando eu montei a minha clínica, 2000, 2001,
eu coloquei um banho e tosa. A primeira coisa que eu quis fazer foi ter música relaxante. Música relaxante. Porque Eu falei, eu relaxa. preciso do ambiente Tranquilo. relaxado. E aí todo mundo fala, mas o cachorro tá... Eu falei, olha, não é nem só pro pet. Eu falei, preciso que os meus colaboradores estejam relaxados. Perfeito. E essa é a ideia, né? A musicoterapia, ela vem ensinar o que ali? Os chakras sendo tocados, a frequência, que nem a cromoterapia, né? A corzinha, a aroma, né? Que a gente usa às vezes através do rolon, dos vidrinhos, mas eu também gosto de usar, na minha terapia eu gosto de usar incenso, né? Às vezes se a pessoa não gosta, eu não coloco, mas a gente coloca um outro tipo de cheirinho saindo ali dos infusores também. E o bate-papo, né? Que é aquele bate-papo que às vezes o tutor não é possível estar, mas o responsável que está junto, a gente está ali sempre perguntando o máximo que puder para uma segunda, de repente, consulta, né? Ali a sessão, o tutor vir. Porque é muito importante naquilo que a gente estava falando. Essa troca, tem entender. Uma história, né? Tem que entender essa história lá de trás. Quando esse animal chegou, por que ele chegou? Foi adotado? Foi achado? Ganhado? Como é que aconteceu? Como é que começou ali? Nasceu como, né, Rê? Como é que eram os pais? Você conhecia? Aquele papo que a gente tem da clínica, mas a gente está trazendo outras coisas, puxando outras coisas. Como é que é a família em casa? Né? Tá acontecendo algum problema? Às vezes a gente... Quando esse animal chegou, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Luiz, a gente brinca às vezes que a pessoa fala assim, essas duas são duas fofoqueiras, né? Elas vêm em casa para fazer fofoca. Mas não, né? E é um assunto que fica ali, morre ali com a gente, né? Sim, mas é importante para as terapias integrativas, holísticas, esse olhar do todo, né? Do total que está acontecendo com ambos naquele ambiente. Que eu tenho muita pena, e aí também até me perdoem, mas vou falar um pouco da área humana e da nossa própria área, que está se perdendo um pouco isso. Sim. O escutar, o ouvir, a empatia. Então a gente... Né? Não é incomum a gente escutar a gente reclamando de médico, falar, nossa, eu fui a uma consulta, não olhou na minha cara, só digitou, não aferiu, não fez um exame clínico, então faz falta. E eu falo em palestra e para os estagiários, quando estão comigo, a primeira coisa que eu falo, escuta. Se a família fala, sim. E falta isso, escuta. E se a família fala, poxa vida, eu acho que a bolinha tá diferente, vá atrás, porque quem conhece o responsável. Gato. Mudou o comportamento, gato sabe tudo. E ali pra gente, num ambiente clínico, ele vai mascarar muita coisa, ele vai esconder. Lógico. Então, o escutar, eu fico feliz com esses bate-papos, que eu falo, me faz pensar fora da caixola também, sim, apesar de eu já gostar, nunca ter entrado a fundo, mas eu sou um curioso nato e eu acredito muito, sim, nisso. Energia, e é essa coisa que às vezes você encontra um fulano, você bate, você fala, gente, não sei porquê, mas eu gosto desse fulano. Tem gente que você fala, olha e fala, putz, caramba, né? Não me desce tão bem. Quer dizer, alguma coisa tem, alguma energia tem. Né? E como às vezes a gente entra em ambientes que a gente não se sente bem. E não consegue ficar. Né? E tem aquela explicação, mas por quê? E aí a gente pega, às vezes, colegas muito céticos, né? Que às vezes acabam levando... Já te chama não querendo chamar, te chama não acreditando. Ou não chama, porque, gente, leva para parte da religião. Terapia integrativa não é religião, né? O próprio Reiki, nós duas somos mestre Reiki, né? A gente tem que entender que é uma terapia de imposição das mãos, uma terapia, né? Não é uma religião, né? E o Reiki, ele vem aí balanceando chakras, né? Ele tem todo ali um sistema para ser utilizado e nós vemos nos animais e nos seres humanos, numa sessão de Reiki, principalmente nos animais, eles mostrando onde eles estão precisando, né? Eles apontam, né? O animal é muito sábio. A gente sente nas mãos, muito sábia, né? A pessoa, às vezes, você tá com a mão lá no pé dela, ela tá falando, mas quando eu terminei, eu tava sentindo na cabeça, você não tava lá, mas tinha uma energia passando por meridianos, por pontos. Deixa colocar a mão em tal ponto, porque ele não quer para encostar na tua mão em outros pontos, é bem interessante. Eu vou pedir pra Mavi colocar algumas imagens que a gente tem bastante coisa pra mostrar. Mavi, cadê você? Aí. O olhar. Nossa, a importância do olhar, agora, né? A importância do olhar. De olhar. Isso é sensacional. A terapia familiar. Que a gente vem falando também, né, dessa questão de olhar a família toda, que a gente acabou de falar, né, onde quando chegou. E aqui eu gosto de colocar um adendo também, né, Luiz, que o pessoal vai escutar muito terapia multiespécie. E o pessoal tende a levar a multiespécie pensando no quê? Em várias espécies. Em todas as espécies dos animais. Não, terapia familiar multiespécie é o humano e os animais, né? Que é uma outra discussão até para um outro momento, sim, que é a humanização dos animais.
a gente está entrando num processo muito sério Muito. em que o animal está ocupando o espaço de um ser humano. E Não isso pode. está causando muita E o que doença. tá... Muito. Pra todos. Pra todos. Pra todos. Tanto pro humano como pro Para os animal. humanos, geralmente, numa doença mais mental. E para o animal, até doenças físicas e mentais, porque ele perde a identidade dele. Isso é uma outra conversa. tem- Mas longa. olha, já anota pra gente não perder. Se vocês não tiverem horário, a gente pode ficar até meia-noite gravando vários Pior que programas. fica, viu? Aí, ó, uma prova que a acupuntura é em felinos, né? É possível. Olha, É legal, possível. vou pedir pra turma se atentar. Então, na cabeça do gatinho ali, Aqui, a ó, agulha. a agulha, né? Então, aqui é uma terapia com acupuntura com agulha seca. Eu até trouxe aqui pro pessoal, né? Que assim, a gente fala de acupuntura, pensa em agulha, mas depois a gente vai mostrar que a moxa é um tipo também, né? Então, super Uma fininho, técnica. né? Uma técnica super fininha, né? Não é profundo, né? Quando a gente coloca aqui a agulha. Ui, eu já gemi aqui. Não, Eu né? acho muito legal. Eu já vi Muito. resultados bárbaros Perfeito. mesmo. Eu tive uma paciente, era a Brisa, já faleceu há muitos anos, no começo dos anos 2000. E ela teve uma ruptura de ligamento cruzado do joelho. Era Legal. uma labradora obesa, uma família que virou amigo também. E a Brisa teve essa ruptura e ela ficava estável um tempo mancava tal, com sobrepeso. E aí tinha uma colega na época, em Santos, que já fazia e tal, eu encaminhei, ela fez. Eu falei, gente, Fantástico. só acredito porque eu conheço a Brisa, porque eu vi, porque eu acompanhei, eu sei como é que foi. Incrível. A hemocultura Incrível. é interessantíssima nesse Então, caso. olha. A aplicação do sangue nos pontos de acupuntura. Isso é Tem legal. respostas absurdas. Então, eu acho bárbaro, eu só sou meio covarde. Não. Então eu acho muito legal, mas eu não sei se eu em mim. Aqui também, ó, Olha. acupuntura com Uma agulha. associação aí da cromoterapia Terapia aqui, com a A luz acupuntura. verde. Isso, a luzinha cromo. Essa cadela, ela tem uma alteração hepática, né? E aí, dentro da medicina chinesa, o verde, ele organiza, ele alimenta esse sistema, né? Também hepático a nível de Da órgãos. madeira. Legal. E a gente pode utilizar aqui, ó, terapia terapia multiespécie, né? É sentar a família na sala e bater o papo. Aqui eu tava fazendo uma sessão desse grandão também, com doença articular, fazendo a cromo, fazendo a moxoterapia, e a família ali vendo, né? Dá a entender que eles estavam vendo, mas ali a gente tava batendo um papo, eu entendendo o que era mãe, Nesse momento tem muita troca, tem muita informação. né? E ali eles estavam passando por uma situação de trocar de residência, de trocar um padrão de vida, né? E quem tava aqui, ó, recebendo tudo isso? O grandão, né? Então foi um bate-papo muito legal, a gente fez muitas sessões aí, a gente ficou amigo, né? Porque a gente faz uma troca e A moxa, no caso, vamos pegar aqui, pega aqui. Rê. posso pegar. Opa. Pode pegar. Aqui, ó. A moxa, né? Você pode pegar pra você ver. A gente trabalha. Perigoso eu pegar isso aqui, que eu já vou achar que é um Não. microfone, eu já vou embalar aqui com a turma. Existem vários, né, aparelhinhos de moxa, né? A moxa bustão, a moxa terapia, a gente usa, uma das minhas paixões, né? É uma erva chamada artemisia, né? É uma terapia do calor, né? E a gente consegue trabalhar em meridianos, né? Com esse rolãozinho que a gente vai passando, vai saindo uma fumacinha, o cheirinho que sai dela, ele auxilia ali, né? É bacana, porque além do calor, ela também dá um Isso, cheiro. tem, dá um na verdade, a cheiro. fumaça, ela tem Fumaça. uma ação terapêutica muito forte. O Anti-inflamatória. calor é uma outra, né, ação terapêutica. Anti-inflamatória, Conjunto. antibactericida. E existem outros Relaxante. relaxante. E existem outros aparelhinhos, né? Aqui a gente coloca nas pontinhas aqui, que coloca fogo. A própria agulha a gente consegue colocar uma lãzinha também, a gente coloca ali, acende ela e fica em cima do ponto de Então, uma outra acupuntura. técnica japonesa. Outra técnica. Essa daqui eu uso na físio, então a gente tem a pedra de jade, Jade. então eu tenho o calor junto com a pedra de jade na movimentação dos músculos, né? Sim. Na estimulação dos músculos. Tudo que é aplicável na medicina humana dá para se aplicar na medicina veterinária. Eu vou falar pra você Umas assim. ressalvas eu por que- pelos. Eu que sou mais assim, um pouquinho mais velha, né? Eu sou da época que muitas coisas não tinham na veterinária, né? Então, eu comecei a fazer na minha graduação os cursos, né, na humana, porque não tinha na veterinária, e eu fui agregando no meu dia a dia clínico lá, quando eu estava todos os dias, transpondo aquilo que eu aprendia na humana, né? Hoje a gente sabe que tem muitos cursos de acupuntura, moxa, cromo, na veterinária específico, mas sim, a maioria a gente traz algumas ressalvas, claro, o animal tem pelo, né? Sim. Tem animalzinho que tem algum probleminha com odor, tudo. Mas assim, todas as técnicas, né? Eu a acho gente que utiliza. só o mais difícil é a ventosa. A ventosa, né? Que é mais complicado. porque então a é aurícula. mais fácil. Porque acho que todo mundo já viu Acho uma que- pessoa com um
Um pontinho na pontinho, orelha. uma sementinha, né? Perfeito. Os mapas de Sempre. auriculo. É aplicável pro Para, pet? eu trouxe aqui um mapa da medicina humana, né, da nossa orelha. Mas tem, também Mas pro tem o mapa veterinário. para veterinário, né? E é legal Olha a que gente. legal. Eu gosto de mostrar isso aqui, né? Que se a gente olhar aqui, a gente vê um feto, né? Então, o que é a Olha. auriculoterapia? É um micromeridiano, né? Então, aqui, Microsistema. um microsisteminha que acontece tudo aqui. Esse mapa mostra que a gente tem vários pontinhos em vários órgãos, né? E hoje a gente utiliza não só mais a semente de mostarda, né? Eu mesmo utilizo Os cristais quânticos, e os radiônicos, porque não precisa ficar apertando. Não sei se você sabe que tinha que apertar, né? E na veterinária a gente não precisa, a gente coloca ali, o animalzinho deixa com o uso de um esparadrapozinho, né, que a gente coloca, fica ali de 3 a 7 dias, dependendo do animal. E no humano é a mesma coisa, a gente também pode utilizar. E esses cristais mandam frequências para os órgãos que são necessitam. Cara, vocês agora eu nunca mais vou olhar para uma orelha como olhava Não antes. vai, Agora olha eu vou ver a orelha ao contrário. ao contrário. Gente, que interessante. E ela é um microsistema, no animal, por exemplo, a cauda é um microsistema. A cauda é muito Você séria. consegue fazer pontos da coluna inteira na cauda. E aí, cortam a cauda. Cauda. Né? Ou a orelha, né? A orelha. Cortam a orelha também, que agora, pelo amor de Deus, tá proibido, Agora, né? graças a Não Deus, vamos mais falar disso. E esse momento é o momento da terapia, né? A hora que a gente... Na verdade, a consulta inicial, ela acontece assim. A gente senta, tá com o animal, vai conversando. Em determinados momentos, às vezes na primeira consulta, eu falo assim, vamos entender o que tá acontecendo aí, vamos no floral? Abro a caixa de florais e faço uma avaliação do tutor nos florais. Eu faço a avaliação pela radiestesia. Então, com o pêndulo, eu identifico quais são os florais que entram no mesmo padrão vibratório daquela família, ou daquele tutor. E identifico o que é que esse animal está drenando por meio dos florais. E a terapia floral vão ser com aqueles florais que trabalham aqueles aspectos. Sim. Então, a gente já começa trabalhando a família toda. Então, às vezes, numa primeira consulta, já sai um atendimento mesmo. Sai. Porque não Sai, necessariamente sempre sai. sai alguma. Dificilmente a gente não tem. Só um tem. bate-papo Não, e uma não. orientação. É Às sempre vezes o consulta. bate-papo é quase tudo, né? É que assim, sempre vai ser a consulta com uma primeira sessão. Mas é tirar aquela coisa, aquela mistificação assim, vai ser acupuntura. Isso, né? né? Às vezes a pessoa te liga e fala, o Vet me aconselhou fazer acupuntura. Eu já explico pra pessoa, é acupuntura e demais terapias, Mesmo né? que seja uma coisa específica. Tem uma inflamação lá, doença do disco vertebral, sabe onde é? Não é. Pode Não. ser outras Terapias. E acho que a radiestesia, eu acho que a turma consegue também entender um pouquinho mais, com boa vontade, quando a gente vê que até para buscar água, Sim, usa. né? Usa. Então, para quem não acredita, para quem é muito cético, mas que bobagem, como é que pode... até água, né? A gente vê, os antigos faziam, pegava madeirinha e faz, pode cavar, vai ter cava o poço ali que vai ter. Essa medicina oriental, ela é muito antiga, que a gente está conversando aqui. aqui. Pra gente é muito novo agora, É novo, né? mas é milenar. Mas é Inclusive, tem muita coisa pra gente resgatar. Se a gente for tentar resgatar, é tão difícil. É muita coisa, né? Eu não sei até se é bobagem que eu vou falar, mas ela é uma medicina tradicional chinesa, que é uma coisa que já vem da tradição deles. Isso que foi legal ele falar isso, né, Rê? Porque assim, baseado em livros, né? Todo acupunturista, seja ele humano ou veterinário, a gente trabalha muito com o imperador amarelo, né? Então a gente traz desse tempo de 5, 6 mil anos atrás, tudo que eles faziam, tem toda uma história, né? É uma história contadinha ali, né? De um pro outro, do imperador pro rapaz que estava ali, e ele vai explicando tudo o que vai acontecendo, como o sol é importante, a noite é importante, a alimentação, né? O que mudou durante o inverno, o que muda durante o verão, que aí quando você vai pegar aqui nos elementos, você vê que um elemento está no inverno, quando muda para o outono, acho que o nosso corpo muda acontecem mais no no inverno, com as doenças mais no outono. E se você começar, né, como clínico, quando eu estava ali na clínica o dia a dia, você começa a perceber, né? Faz todo sentido. Agosto, aquela doença. Junho, todo mundo aparece assim. E no ser humano também. Tem mês todo mundo com conjuntivite. Tem mês mais gripado. Mas a gente consegue explicar aqui dentro. E o chinês já explicava tudo isso utilizando os fenômenos da natureza, a natureza como um todo. Explicava os processos convulsivos e comparava ao bambuzal que balançava. E essa era a convulsão. Então é um conhecimento... É o vento. Milenar. É um conhecimento e um conhecimento prático. Parece algo tão complexo, mas é simples. Mas na hora que a gente vai batendo papo aqui, eu vou falando, caramba,
tá meio na cara. É que às vezes é difícil Né? de entender Tá na o que cara, é simples. pra É, gente exatamente, quando tá complicar na o que cara é a gente não- simples. exatamente. Meu mestre fala muito isso. Não complica o que é Exatamente. simples. Sempre. É. Mas às vezes foi legal você falar, de falar do vento agora, porque às vezes a gente pega algum colega que fala assim, ela vem elas falar do vento, do calor, do fogo. Tira até barato da cara. Tira da até gente, barato né, da Fê? gente. Mas se você, de repente, nessa pegada que você está conversando aqui com a gente, você começar a prestar atenção, o que seria todo uma sentido. convulsão? Se você fosse pensar assim, não é uma coisa que É, balança, furacão, não é uma é, coisa que é um- mexe, é um- né? Então a gente fala o quê? Que o vento tá ali dentro, né? E esse conhecimento vem dali. E aí você vem trazendo, jogando nesses elementos que a gente gosta bastante, a gente consegue tratar, né? Não só com a acupuntura, mas com outras coisas também. Vamos de mais imagem. Vamos lá. Cromopuntura. Aqui, ó. A gente pega um. Aqui, que legal. Esse aqui é um bastão de cromopuntura, mas a gente também tem aquilo que eu mostrei, né? Que é a cromoterapia com a luzinha. Então, a gente pode utilizar no ponto de acupuntura, sendo a cromopuntura. De longe, né? Fazendo a cromoterapia. Aí tem as luzinhas também. E cada cor que a gente coloca, né? Cada cor vai Representa uma função Aí, diferente. na Terapia. cromocultura, a gente tem que ter o conhecimento da acupuntura pra gente utilizar. Na cromoterapia, só Que não. são os só a cor. pontos de acupuntura. de acupuntura. Mas as cores são muito importantes pra gente. Independente se é cromoterapia ou cromopuntura, a gente usa muito. Ou a medicina chinesa. Você sabe, né, Rê? É legal lembrar que até a cor da roupa que a gente veste tem um porquê. Você não escolheu hoje estar de amarelo e cinza sem um motivo. Eu não coloquei esse azul, ela não colocou o verde sem um motivo. E muitas Mas me vezes- diz, acertei, errei, que É o seu estado de que eu tô passando? Mas isso é muito interessante, porque cromoterapia a gente pode fazer na água, né? A gente, quando você tá fazendo uma caminhada pela praia, você tá ali olhando pro azul do mar, olhando pro céu, né? Vendo uma cor. Você tá trazendo essa cor pra você. A própria, na medicina chinesa também fala sobre isso, apesar de ser coisas diferentes. A gente se alimenta com alimentos de cores específicas para tonificar determinados órgãos. Ou de temperaturas específicas Interessante. para organizar determinados Eu sou um curioso, sistemas. me dei uma lida até nessa parte de cromoterapia, sem querer, porque no quarto dos meus filhos eu tenho um calendário que Muda de cor. muda de cor, você pode colocar tal. Eu falei, poxa, será que essa luz à noite? Tal. E aí eu fui dar uma fuçada, aí vi que a luz vermelha à noite ela é a melhor, né? Porque todo mundo acha que o azulzinho acalma e tal. Tem que saber usar. Então, O vermelho ele é ativo Ativa. demais. Demais. Então não é a hora de dormir o Aqui, vermelho. ó, o fogo, ó. Inclusive cor nenhuma é hora de dormir. É, sem Você cor. precisa é usar por um escuro, período por exemplo, se você quer acalmar, você tem que usar por um período, sei lá, o azul ou o verde, depende do que é. Você conseguiu chegar num ponto de tranquilidade, atingiu uma vibração lenta para que a gente repouse. Desliga. Porque depois ela é um estímulo, ela continua sendo um estímulo. Olha, né? mas eu li alguma coisa que até a vermelha era. Não lembro por quê. Eu soltei isso Deve agora, ter mas não vou algum- lembrar. deve ter algum Sim. motivo. Que pra noite era melhor até do que a azul, que é considerada relaxante. Não sei se. É cada Não sei. caso, né? Depende do caso. É, Tem situações eu fucei, e situações, eu dei uma- doenças e É. Mas olha que legal esse ponto que ele puxou, que a gente às vezes debate muito isso. Não levar as coisas pra moda, Luiz, né? Sim. Cromoterapia, música relaxante, às vezes a gente vê muita internação, né? A gente chega lá e vê um paciente, às vezes, que não deveria estar com uma luz azul em cima dele, Nem com aquela música que tá incomodando dando ele. ele. Porque ele Sim. já está frio, muitas vezes, E ele tá esfriando, esfriando mais. mais ele com a cor azul. E aí está aquela cor azul para que traga para o tutor um ambiente de cromoterapia. Aí cai nas modas, né? E a gente não pode deixar as terapias integrativas cair na moda. A gente tem que entendê-las, né? Sim. E É a gente ciência. a gente deixa a dica para os colegas, né? Procure, né? O terapeuta para poder explicar. Porque às vezes a gente acaba vendo e aquilo está influenciando no E, tratamento. e se bem aplicado, vai agregar. Vai Sim. agregar. Que nem você na sua É. casa. De repente, se você colocar uma cor lá muito estimulante, você pode dormir. Mas às vezes, quem tá com você, não. Porque aquela cor não é, de novo no todo, não é para aquela pessoa, É. né? Então, por isso Não que é receita de bolo. Não é Cada receita de caso bolo. é um. Cada caso é um Cada caso. indivíduo é único Porque se você tem um indivíduo, por exemplo, hiperativo, Ele vai você ficar tem que mais. arrumar um jeito de de baixar a realizar. bola. Sim. Vamos de mais imagens, que a Mavi já me fez sinal, já querendo cortar minha cabeça. Que o Esse papo é eletro, né? voa. Que é esse aparelho aqui, a eletroacupuntura. É usado até Bacana. na parte de anestesia, então, inclusive de cirurgias cardíacas. Tem vídeos rolando aí
que o chinês fazia cirurgias com eletroterapia. Então, esse jacarezinho aqui, a gente Ele é conectado coloca ele Na agulha no sem o cabo plástico, da agulha, né? É. Enquanto tá no animal, a gente coloca no animal, coloca ela no cabo e faz liga E vai ter dentro um da terapia impulso que a gente elétrico precisa. Isso. Eu sou um apaixonado por cavalo, né? Meu hobby, eu Respondem tenho. muito bem. Respondem muito bem. Nossa, eu vejo também Maravilhosamente. os cavalos atletas. Né? Também a turma já usa bastante. Conindu, ou cone chinês, né? Que na medicina humana ainda se fala muito que é pro ouvido, pra otite. Por experiência, tá? Esse cachorrinho Simba tinha uma otite crônica. Dona Ivone, se estiver me vendo, vai falar, curamos. Fizemos bastante sessão de Conindu e uso da moxa também, nunca mais. Realmente Nunca é mais, muito bom curou. pra quadro de Eu otite. só vou otite, uma mas não volta, só um segundinho, né? Mavi. Naquele... Só pra mim também Nesse terminar de aqui. falar. E também para chakras, tá? A gente faz balanceamento de chakras com Conindu. E tem leitura, né, Fê? Tem leitura de da chama. né? Show. Muito legal. Mas o que eu quero também dar uma frisada na turma, Sim. se a terapia é feita por quem conhece. Por Porque, favor. infelizmente, se você der um Google, acho que até Mercado Livre acha pra vender. Acha. Então, né? E pode fazer. então, Você tem que não- saber. Nunca aplique Nada. uma terapia sem ter Sem conhecimento. ter Inclusive, tem Você pode coisas que agravar. falam no ouvido que vão É. intensificar. Vão Você intensificar. pode agravar, você Sim. pode causar um grande problema. Igual a Então, cromo. A cor vai É a mesma intensificar, coisa. a mesma coisa. É que na cromo ela é um pouco mais leve, porque a Sutil. cromo a gente consegue reorganizar saindo desse estímulo, Mas porque ela tá lá tentando Mas mudar um no padrão. calor, não. Esse não, você tá jogando mais Calor calor ainda. ainda no quadro. É porque eu já... A gente faz uma pesquisa e depois fica aparecendo mil coisas e tal. Então eu já vi isso anunciado em Mercado Livre da vida. Até a propaganda pro Mercado Livre aí. Mas também muita coisa falsificada, muita coisa que não sabe a procedência. Tem que saber de então, onde vem, com certeza. Então Sim. nunca automedique, nunca tente fazer uma terapia. E não faça em si mesmo, porque tem gente que faz. Próximo, Mavi. Olha lá, Aí que a gente ia falar da aurícula. aurícula. É a Sof. Legal. Sof tratava com aurículo, com moxa, com puntura. E é interessante então né? falar que aí não precisa, no caso que vocês aplicam, que é com cristal, Cristal quântico, radiônico. Não precisa ficar estimulando. estimulando, não precisa. bacana. Colocado ali, a gente dá o estímulo, né, com a ponta dos dedos, e aí essa frequência, que é aquele do comecinho a gente estava conversando, ela vai ser mandada, né, irradiada para onde está precisando no organismo do animal. E aí eu ia fazer uma pergunta tola que eu não vou nem fazer, eu só vou fazer um comentário em cima da pergunta tola que eu vou fazer. Eu ia falar, quanto tempo fica? Depende de cada caso. Assim, ó, depende de Depende. cada caso. Eu costumo falar assim, ó, põe lá, se cair, ele fez o papel dele. Mas na maioria das vezes tem animalzinho que fica até 7 dias. A Sofia era uma que ficava 7 dias. E a Sofia é interessante, que a Sofia é uma paciente de parceria nossa. Nossa, Porque a Fê, ela é daqui, né? Então eu trabalhava com ela. E aí, à distância, eu trabalhei com Direto, odontologia com ela. Olha, Com Pra ela, gente, bem porque legal. tinha coisas a mais pra gente trabalhar nesse sistema gastroentérico, né? Problemas, e a gente conseguiu trabalhar em parceria. E aí. familiar Bem legal. também, a família também junto. Família entrou também, todo né? mundo. Entrou todo mundo. Bem Próximo, legal. Mavi. Moxa, né, que é a nossa Ah, paixão. Aqui que ela mostrou. De novo, as agulhas, né, para mostrar que está sendo feito e também colocando a moxa. Então, são duas técnicas sendo utilizadas, né? E para aquele pacientezinho, de novo, que não aceita agulha, além da moxa, porque no caso da eletro, a gente precisa da agulha, mas a gente tem o aparelho de raio-eye, né? O raio-eye, esses transistorzinhos que tem Que é esse nele, daqui? isso, esses transistorzinhos que tem Ah. vários tamanhos, inclusive para usar na aurículo, ele faz o papel de como se estivessem 136 agulhas. Por isso que tem cada um tamanho. Só encostando, só colocando. Você coloca na pele do animal, Permita-me mexer. só que você coloca Aqui. um lencinho umedecido ou uma gaze Pra fazer a corrente. molhado em água, né? Aí ele tem uma frequência ali dentro. Raio-eye é porque é uma frequência da água que tá lá dentro. A gente não escuta a Sim. musiquinha, mas lá dentro tem uma frequência musical. A gente vai colocando gradativamente para aquilo que o paciente precisa, até onde ele aguenta, e vai sendo emanado como se tivesse o papel da agulha, em meridiano ou com pontos. Bem legal. Legal. Aí, Essa bijuzinha, a gente fala da reabilitação, né? A nossa busca muito grande, e a minha em especial, é na reabilitação dos animais de forma geral. Essa é uma gatinha que agora está na minha tutela. Ela tomou um tiro de chumbinho, então tinha dado cria, e provavelmente foi caçar passarinhos para os filhotes, e algum passarinheiro deve ter dado uma espingardada nela, e aí ela pegou a coluna e ela perdeu o movimento. Hoje ela recuperou quase todo o movimento de um lado, mas perdeu totalmente do outro. E tá aí no processo de reabilitação já há 10 meses, muito bem, né? Não tem mais vida livre como teria, mas
né, Mas tem saúde cuidar, e tem felicidade. E é isso que é legal, Luiz, a gente pegar, né? Porque a gente tá num mundo que não é mais eutanásia, né? Sim. Então a gente vê que estando bem, dando qualidade de vida, eles podem estar junto conosco, né? Vivendo muito bem. Muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. Vamos de imagem, Mavi. Ah lá, a massagem faz parte, junto com a cromo também. A gente pode usar aparelho, pode usar o Doin, pode usar o Tuiná, né? Que são massagens com as mãos, né? Então, mostrando que também tipos de massagem entram nas terapias integrativas sabendo fazer. Porque o pessoal tem jogado muito no Google também, né? E vamos fazer massagem, quiropraxia também, né? De qualquer forma, não existem técnicas. A gente tem colegas ali trabalhando bastante também com quiro. Mas tem que saber onde está passando, os aparelhos auxiliam sim, e as mãos e os dedinhos também. Mais uma técnica aí. Com esse com rolon que a gente tinha falado, né, junto, Que é esse aqui. com a agulhinha também, ó. Aí, essa cachorrinha, a Dara, na verdade é a minha cachorra, tá? E você falou de cruzamento, ligamento do Cruzada, joelho, ela teve um afrouxamento do ligamento. Olha. Aí 4 colegas nossos aqui da Baixada, Fê, tem que operar, Fê, tem que operar. E eu falei, não, a gente vai pra... Como é que eu vou tentar? A gente vai. Aí foi acupuntura, foi fitoterapia, né? E moxa também, e ela tá muito bem, obrigada. Se você ver, você fala, não tem nada. Olha, Só legal. quando muda o tempinho que ela manca um pouquinho, mas a gente entra com outras técnicas e ela melhora muito bem. Tá aí com 10 anos, firme e forte. Show. Reiki, nossa paixão, né? Aí é a técnica de imposição das mãos. Terapia, nada a ver com religião, né? Trabalhando chakras, meridianos, reorganizando essas energias. Deixa, Mavi, se você conseguir depois me mostrar que o tempo está começando, se a gente tem muita imagem, porque eu quero fazer outras perguntas. Será que a gente consegue? Mais 2 imagens só? Não. E de imagens, o que a gente tem? Bastante coisa, que o papo é super interessante, tem coisas que a gente vai... Pode ir passando também, a gente vai Não, falar é que eu não rapidinho. consigo, é que eu quero perguntar. Pergunte. Porque do reiki a gente vê, a gente escuta, não sei se... reiki à distância. Existe mesmo? Sim. Pode ser feito? Não tem tempo e espaço para energia. Você se conecta energeticamente, às vezes, por o nome da pessoa, às vezes associa com a data de nascimento, ou só porque conhece a pessoa se conecta com você e você entra nessa ressonância. Então A existe comunicação mesmo. é intuitiva, entra no mesmo raciocínio. É que assim, é legal lembrar o pessoal que o reiki é uma técnica ao qual você tem que passar por um processo ali de estudo, né? E também Para essas conexões. para essas conexões, trabalhamos com símbolos, né? Então a gente fala assim, todo mundo é reikiano, mas as luzinhas não estão ligadas. A gente brinca assim. É ligar a luzinha. É ligar a luzinha. Todos nós temos elas. Nossa luzinha é ligada e a gente consegue, através de emanação dessas energias. Ah, que legal, o Canela é um exemplo aí do checklist, tudo que ele fez. Acupuntura, cromoterapia, fitoterapia, é um paciente que estava com sequela de sinomose. Olha, e aqui é ele no pós. Sim. Um Hoje. Sensacional. pouquinho Hoje. coordenadinho, mas com tudo. E esse era um paciente que hipotenásia. Olha, gente. Que E esse sensacional. paciente é aquilo que a Rê falou, tá? Ela foi... Aí foi em dezembro, no finalzinho de dezembro, ela foi no mercado e ele tava comendo lixo. Ela adotou, levou para casa, 23 de dezembro. Passou o Natal, chegou o Ano Novo, ele começou a apresentar sintomatologia de sinomose. Tratou alopaticamente, tudo certinho, passou por todo aquele processo e veio para terapia com as sequelas, mas o clínico achando que não teria jeito. E aí? Aí, tá tudo bem. Tá tudo bem, obrigada. Na verdade, é uma das coisas mais fáceis da gente fazer na medicina chinesa são as E mioclonias. as clonias. Que a O gente não vento, vai o ensinar. tal vento, o vento perverso que a gente fala é esse daí. Ó, são as mioclonias, são as convulsões. Tá aí o exemplo. Pensar fora da caixola. Doutoras, se eu falar pra vocês que estouramos o tempo, eu não senti. Eu não senti. Pra mim, a gente tava nos primeiros 15 minutos ainda. Papo interessantíssimo, que faz sim a gente pensar fora da caixola. Eu acho, e eu sou muito fã disso. Que legal. De tudo que a gente provoca o pensar, provoca um olhar novo, né? É um olhar novo. Porque é aquela coisa, como é que a gente vai ter novos resultados fazendo sempre a mesma coisa? Perfeito. Né? Então, quando você se permite pensar um pouco mais abertamente, e aí vai um recado até para os nossos colegas, permita-se, some, agregue. Você não precisa buscar esse conhecimento. Isso mesmo. Tem quem soma, anda de mão dada.
né? E não diga Integre. que não funciona se você não conhece. Olha, esse preconceito eu passei, e agora também tá todo mundo vendo o que acontece quando eu trouxe a primeira hemodiálise para Santos. A hemodiálise não funciona. Agora não tenho mais, Sim. por questão até espacial e do custo da máquina, mas por muitos anos eu fazia a hemodiálise em Santos. No começo, não vou nem encaminhar porque não funciona. Calma. Encaminha. Encaminha na hora certa. E aí também, não adianta você clínico, você médico veterinário. Eu faço essa meia-culpa mesmo porque a gente Sim. está na área. Então, chamar muito tarde. É. Chama cedo. Divide. Né, trocar figurinha. Quem ganha é o pet, quem ganha é a família, quem ganha é o médico veterinário. E esse é um grande desafio, Luiz, porque chega pra gente, na hora que já tentou terapia corticoide, ad eterno em coluna, gabapentina, tudo. Conheço aí, não bem, tem como mudar pra conheço. cultura. Era o problema da hemodiálise. Diálise. O cachorro internado 15 dias, 26 de fósforo, 19 de creatinina, Olha, 600 aí não e teranã de ureia. Não Gente, é calma aí. hemodiálise, Gente, agora a gente não tem mais o rim, tem uma uva passa ali. É verdade. Calma, então. E eu sou um cara meio romântico e muito otimista, eu acho. Eu acho que na nossa turma, nossos colegas, a turma mais nova, já tem um conceito um pouco mais aberto, né? Do que pegar a minha geração, a turma que. Vou falar minha geração para né, falar a turma que formou aí no século passado, né? Era muito mais fechado para isso. O tal do medo. Então não tenha medo. Se vai trazer benefício, vai trazer saúde, vai trazer ganho, é tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer, é verdade. É tudo que a gente quer. Então eu acho que esse papo foi delicioso. Eu acho que esse papo foi, na verdade, foi uma pimenta ali jogada, foi uma sementinha plantada. Tenho certeza que vai aguçar um engajamento, uma procura. É o que a gente tem como objetivo de vida, eu e a Fê também, que é fazer as pessoas refletirem, é levar esse conhecimento, levar essa reflexão, levar essa vivência prática da gente, para as pessoas pensarem que pode ser de uma forma diferente. E é uma grande preocupação que eu tenho no programa, que eu falo sempre em toda a abertura, e hoje até não falei, mas quer um programa sangrento, sanguinolento, sensacionalista, muda de canal, não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Aqui é para trazer conhecimento, para te agregar, para agregar só com educação, com conhecimento, com bom conteúdo, a gente vai ter a tal da posse responsável, o tal do bem-estar animal. Não é só mostrando o sofrimento, só mostrando coisa ruim. E não, tem muita coisa para ser mostrada. E sem culpas e sem medos, né? É pensar fora da caixola e começar a ver o que eu posso agregar, o que eu posso auxiliar. E aí, se tá tudo bem. E entender, falar, poxa vida, desculpa, eu tava fazendo sem querer, não agora sei, agora eu vou mudar. Perfeito, é isso mesmo. Doutoras, câmera aberta para vocês mandarem um último recado. E aí já fica, pensem aí, temos papo para aprofundar, que aqui a gente mostrou um todo. Então, tem um aparelho aqui que a gente ainda ficou, que é um eletro... a gente usa mais na fisioterapia, né? Mas a gente consegue usar ele também, o laser, a laser terapia, mas a gente também consegue usar o laser nos pontos de acupuntura em animais que não aceitam as agulhas. Sim. Sensacional. Então tem muito apetrecho, muito equipamento para mostrar muita coisa. Acho, e já fica até um pedido meu, para vocês pensarem fora da caixola para um novo papo. E a gente, de repente, até aprofundar mais alguns temas. Legal. Então, olha, convulsão, os problemas da sinomose, as sequelas da sinomose, e a gente mostrar os antes e depois, que eu tenho certeza que vocês têm coisa legal para mostrar. Que esse papo foi muito interessante. Legal. Mas 1 hora, talvez agora 1h10, que a Mavi daqui a pouco está convulsionando lá com a gente. Foi muito legal, muito interessante, é que o tempo é curto. O povo vai me matar, mas a gente come um pouco o horário dos outros aí. Microfone aberto, câmera aberta pro recado aí, pra turma de casa. Bom, a gente vai deixar esse papo mesmo pra vocês pensarem fora da caixola. Deixe perguntas aqui, né? Sim, pro Dr. Luiz, a gente tá aberto a responder o que a gente puder, a gente responde na hora. Se a gente não souber, a gente vai procurar também. Mas, pessoal, sem medo, sem culpas, comecem a pensar diferente, colegas, né? Comecem a entender, procurar saber, procure informações, agregue, integre. Terapias integrativas estão aí para que a gente possa integrar todos os dias. E um detalhe, se coloque no lugar do seu paciente. Eu não conheço, vou fazer também. Quem sabe a acupuntura para mim vai me auxiliar? Sim. Quem sabe uma corzinha, um cheirinho vai mudar o meu dia, né? E complementando, tutores, vamos pensar um pouquinho de forma diferente sobre as doenças dos nossos animais.
ele sempre tem um fundo emocional, tem as nossas vivências, tem esse ambiente que se vive. Vale a pena pensar nisso. Muitas vezes não é só um medicamento para controlar um sintoma. Sim. A gente tem que tratar a causa. E essa causa pode estar no ambiente, pode estar nos seus sentimentos. Vale a pena caminhar por esse caminho, né? Ficou redundante, mas vale a pena trilhar esse caminho. Gratidão pela oportunidade, gratidão por vocês estarem conosco e só agradecer. Só agradecer, né? só agradecer. Esse é o nosso objetivo. Doutoras, eu é que agradeço. Imagina, muito obrigado. Estamos à disposição. Turma de casa, olha, com essa mensagem aí, gratidão, integração, meio ambiente, né? O ambiente, meio ambiente também, falar no todo. Ambiente, família, animal, médico veterinário, integração multiespécie, medicina integrativa, todo mundo conversando, especialista clínico geral, medicinas que seriam alternativas se integrando. Busca, dá uma fuçada aí que tem coisa boa. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta aí com muito assunto interessante. E ó, de repente a gente faz até algo em loco aí, acompanhando algum atendimento. Turma, obrigado. Boa semana. Fiquem com Deus. Beijo. Até a próxima. Até mais. Amém.